Bom, gente, eu espero que eu consiga, que esteja bom o ângulo. Eu tô filmando da parte com a câmera traseira. E vamos ver então, espero que fique bom depois do resultado final do vídeo. Bom, gente, eu vou fazer aqui hoje, vou compartilhar pela primeira vez, eu acho que um vídeo sobre um texto bíblico. E eu tava pensando, já é um texto que há muito tempo, de repente, me saltou de uma forma diferente, assim, aos olhos, na minha mente. E ontem, de novo. Então, talvez a gente pode refletir juntos. Você pode escrever aqui no comentário o que você acha, o que você entende. Mas eu queria ler para vocês, para a gente começar, fique em Gênesis, tá? A minha reflexão é sobre a criação e a árvore, segundo o relato de Gênesis. Está lá em Gênesis 2, capítulo 17, diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Congele isso aí. Vamos primeiro agora só fazer aqui um breve resumo da criação, né? A Bíblia, quando ela começa em Gênesis ali 1, falando, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, depois, quando vai dando a sequência ali dos dias, no primeiro dia que Deus cria, termina, por exemplo, alguns versículos 10, por exemplo, e fala: E viu Deus que era bom. Deixa eu ver se antes disso ele também fala, só estou tentando relembrar aqui, peraí. Isso, eu estou no versículo 10, depois que termina lá de fazer as coisas no segundo dia, está escrito, né? E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, olha só que interessante. Quando a gente, acredito que todos aqui já devem ter ido à praia, né? Já deve ter tido a oportunidade de ter visto o mar de perto. E eu acredito que todos nós, quando ficamos de frente para o mar, a gente fica muito impressionado com tanta água, com a força das ondas e ao mesmo tempo a ordem delas que vão e que voltam, dia e noite sem parar. E a gente vê o quão lindo é, o quão majestoso é. E é bom, né? O bom de Deus, o nível do bom de Deus já é lá em cima. Porque você vê a criação, eu fico chocado quando eu vejo a criação assim. Eu gosto muito de observar a criação. Quando os anos todos que eu morei em Floripa, principalmente nos últimos anos, eu sempre criei o hábito de assistir o pôr do sol na beira-mar, e sempre quando eu podia estar com os meus amigos também na praia, vendo o pôr do sol, ou desfrutando de um dia de verão na praia, e sempre é muito encantador para eu estar nesses lugares e observar a criação de Deus e a grandeza dele. Então a gente vê que a bondade de Deus, o que Deus cria de bom, é muito elevado, né? Já é um nível muito elevado. Depois ele continua a criação, e no terceiro dia, ele também termina o versículo 12 falando: E viu Deus que era bom quando a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mais uma vez, então Deus cria e ele vê que é bom. Depois Deus cria os luminares, né? O sol, as estrelas, a lua, o exército, como diz a Bíblia, um para governar o dia, outro para governar a noite. No versículo 18 fala: E viu Deus que era bom. Depois Deus cria, no quarto dia, ele cria os répteis de alma vivente, ele cria as aves para que voem sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil, e no versículo 21 termina: E viu Deus que era bom. Depois, que é o quarto dia, depois Deus produz as bestas feras, né, que eu acredito aqui que são os animais selvagens e tudo mais, e viu Deus que era bom no versículo 25. E aí depois fala no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E novamente depois Deus viu que era bom. Então, é muito interessante que, assim como nós, ao efetuarmos um trabalho, ao concluirmos um trabalho, a gente sempre olha para aquilo que a gente executou, que a gente fez, e a gente normalmente dá uma nota, né? A gente fala, tá bom. Só que a nossa régua do bom, às vezes, é lá embaixo, né?
Às vezes a gente nem se esforça muito para ser de fato uma coisa boa, porque olha só, o bom de Deus, o bom que veio de Deus para nós, porque tudo isso que Deus criou só tem sentido porque Ele criou para nós, né? A árvore não come do seu próprio fruto. Uma vez eu vi num podcast a doutora, acho que é Ana Beatriz, falando sobre isso, achei isso tão interessante, não sei se ela falou isso porque outra pessoa falou, mas a água não bebe de si. Enfim, né? As coisas criadas, elas não consomem a si mesmas. Antes, elas dão daquilo para que outros se sirvam. Então, é muito interessante, porque Deus criou a água para as aves dos céus, para os peixes, para os animais do campo, para as árvores, né? Deus fez as árvores para alimentar os animais, para ser sombra, para poder purificar o ar que nós respiramos, né? Então, tudo existe um propósito, certo? Então, isso é muito completo. E olha que interessante, a gente tem, eu costumo falar, eu tenho alguns amigos médicos, eu amo medicina, quem me conhece sabe que eu sou formado em Grace, e eu acho muito interessante que, tipo assim, é um Deus para criar tudo o que foi feito. Claro, né? Eu acredito muito no criacionismo, eu acredito que existe um Deus, criador dos céus e da terra. Mas a gente tem um médico para cada parte do corpo. De tão complexo que é, de tanta informação que tem só num pedacinho de pele. Então, assim, mas é um Deus que criou tudo. E ele, ao criar tudo, criou de uma perfeição, de uma forma tão incrível. E ele viu que no final de cada coisa criada, que aquilo era bom. E depois que ele cria tudo, então, o homem, a mulher, e aí a parte que eu fiquei pensando e refletindo é sobre a parte depois ali da árvore. Então, só para fazer uma conclusão aqui sobre a criação, uma das coisas que eu refleti, acho que foi no retrasado sobre isso, né? Que Deus nos deu uma capacidade de criarmos coisas também. Deus dotou o homem de tamanha inteligência que nós criamos tecnologia, nós criamos cura de doenças através de vacinas, e, enfim, outros tipos de coisas relacionadas também à área da saúde. Nós criamos metodologias de podermos entender, por exemplo, como que funciona o comportamento animal através da observação. Então, coisas que os animais, as plantas, elas não têm essa inteligência, mas Deus deu a nós, e Ele deu a nós dizendo que era bom. Então, aquilo, para ser bom, cumpria o propósito pelo qual fora criado. Aquilo que é feito e não cumpre o propósito pelo qual foi criado, não tá bom. Eu preciso melhorar. E é interessante porque na narração, na história, a gente não vê Deus, tipo assim, e Deus criou e viu que faltou alguma coisinha, ajustou, pronto, agora viu que era bom. Não, ele cria e ao final ele vê que é bom. Então, nós entendemos que da parte dele, o que vem, e quando finaliza, a régua do bom já é lá em cima, já é perfeito, já é o necessário, já é o suficiente. Só que aí vem a árvore. E eu fiquei pensando assim sobre isso, que quando o homem peca, né, que a gente chama de pecado, que ele desobedece uma ordem, a Bíblia fala que a ordem era que o dia em que dela comesse, o homem morreria, porque a passagem diz assim, em Gênesis 2,16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é interessante, porque eu fiquei pensando, bom, mas nem existia morte, né? Segundo isso aqui, não existia o lado ruim. Como que ele dá essa ordem e eles iam saber de uma coisa que eles nunca viveram? O que era a morte? Não tinha representação, não existia referência. E aí Deus vai falar de como ele criou a mulher, né? Interessante que no resumo dos dois primeiros capítulos de Gênesis, ele já fala que ele criou uma mulher, mas ele separa dois períodos para falar da criação do homem e para falar da criação da mulher. E aí, o que eu queria agora aqui ater um pouco o texto, a gente se concentrar, é que duas coisas. Ele tem a ordem, então, de não comer da árvore do bem e do mal. E no versículo 25 do capítulo 2, depois que Deus cria a mulher, ele pega e fala assim, está escrito assim, ó, e ambos estavam nus.
o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, primeira coisa que eu acho bem interessante, a nudez nos nossos dias, e desde que teve a queda, a nudez ela é um problema muito grande, né? E inclusive ela é um problema grande porque, como nós somos seres caídos, nós tivemos ruptura com a desobediência do jardim, então os nossos olhos começam a fazer interpretações e leituras equivocadas daquilo que a gente vê. E é interessante a gente pensar nos sentidos, né? Porque tudo que acontece com a gente tem a ver com o nosso cérebro. Então, os olhos, eles captam a imagem e o cérebro interpreta. A boca, ela fala, Deus nos deu a graça do som, das palavras, da eloquência e da lógica que a gente monta as nossas frases, isso gera entendimento e eu consigo aqui me comunicar com vocês, mas também é por onde entra alimento, que, né, na minha língua eu sinto sabor, Deus dividiu ali as regiões de salgado, doce, amargo, minha língua tem essa informação, meu cérebro interpreta como sabor, os meus ouvidos têm as células lá auditivas, né? O som entra, vibra lá os ossinhos, enfim, as células auditivas. Há uma interpretação cerebral e eu interpreto o som. E a gente foi dotado desses sentidos para poder compreender e desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado. Lembra que Deus viu que era bom? Lembra que não havia nada a ser aperfeiçoado, não tinha nada para ser arrumado ou feito, segundo o que está escrito em Gênesis, né? Mas aí teve a ruptura. E aí, quando teve a ruptura, a Bíblia fala que eles viram, olha que interessante, versículo 7 do capítulo 3, já depois ali quando a mulher, né, é seduzida pela serpente, ela come do fruto. A Bíblia diz assim, no versículo 7, então ela já tinha dado para Adão também, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, isso eu acho muito interessante, porque uma das primeiras coisas que a desobediência causou foi enxergar maldade onde não havia. Porque até então, tudo que Deus havia feito estava bom. Não era necessário nenhum ajuste e não era necessário nenhuma preocupação, porque tudo seguia um curso natural. Porém, quando houve essa desobediência, o que aconteceu? Eles viram que estavam nus e se envergonharam. Quem foi que colocou vergonha onde não havia? Porque a Bíblia deixa claro que não foi Deus. Aqui é uma escolha deles. E agora eles tinham que se preocupar em se vestir. Eles tiveram que costurar ali de folhas, né? A gente já teve ali a primeira, então, episódio de moda ou de um possível ateliê de costura, porque eles tinham que preparar coisas para se cobrirem. Uma vergonha que não tinham do que se envergonhar, porque agora vocês têm vergonha daquilo que eu criei, daquilo que eu os fiz para serem. O ponto que eu fiquei refletindo quando falo da árvore é que quando a gente come da árvore e a gente desobedece e há a ruptura da obediência, a gente agora vive uma vida tentando cobrir aquilo que não era para ser uma vergonha. A gente vive uma vida querendo entender as coisas. E aí eu me lembrei muito do versículo que está em Provérbios, de um versículo que diz assim, vou até pegar aqui na internet. Olha que interessante isso. Em Provérbios 25:2 diz assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Em algumas outras versões fala assim, a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos homens é descobri-las. Então agora o homem, ele tem uma busca praticamente quase que incessante de pesquisar tudo, descobrir tudo e querer entender tudo. E aí, eu estava aqui agora de manhã conversando com uma grande amiga minha, que está passando por várias questões de desafio de relacionamento, de um namoro, aonde ela não consegue ter paz no coração, aonde ela se sente muito desafiada nessa relação a ter que ficar entendendo o namorado dela, ela busca o tempo todo entender cada movimento do namorado,
ela busca agradar esse namorado como uma forma de talvez mantê-lo, não é preso a palavra que eu quero usar, mas mantê-lo com ela, porque ela entende, a mente dela tem funcionado dessa forma. E aí eu me lembrei dessa passagem de Gênesis, porque eu fiquei pensando assim, cara, Deus criou a gente para desfrutar das coisas. Quando Deus cria tudo que ele criou e por último ele criou o homem, olha que interessante a sequência, né? Ele primeiro preparou todo o cenário para depois colocar nesse cenário o que iria desfrutar de tudo que havia feito, de tudo que havia sido feito, de toda a criação. Hoje, ao invés de nós desfrutarmos, a gente viver, a gente amar, nós amarmos e sermos amados, a gente compreender e ser compreendido, a gente entra numa guerra de pensamentos, porque a gente se preocupa com o que o outro pensa, porque a gente quer entender o coração do outro, entender por que o outro me respondeu com um emoji sorrindo e não com um emoji jogando balãozinho, né? Por que ele botou vírgula, por que ele botou uma pausa, por que fulano não falou comigo, por que fulano abraçou Beltrano e não me abraçou, e a gente começa a entrar em muitas crises, e tudo isso faz a gente perder o olhar naquilo que era o foco, que era para a gente simplesmente ser e desfrutar, para que nós não nos envergonhássemos daquilo que nós somos, para que nós não tivéssemos que cobrir o que não precisaria ser coberto, e a gente não tivesse que viver uma vida o tempo todo, quase que estando em alerta, vigilantes, como diz a palavra, né? Então, assim, o que eu queria que, na verdade, eu quis refletir com vocês é das consequências da queda na criação e o quanto que isso trouxe para nós rupturas na nossa alma que atrapalham as nossas relações, que atrapalham a nossa cosmovisão, que faz a gente se sentir inseguro em relação a nós mesmos, que faz a gente ter milhares e milhares de crises a respeito de quem nós somos, sobre os nossos pensamentos. E certa vez eu lembro que eu acho que numa das minhas loucuras assim, que são muitas, eu entendi que quando a gente estava ali na criação, né, no Éden ali, perfeitos, é como na minha cabeça se a gente tivesse, que nem no filme Matrix ali, que está acoplado a um cabo que está ligado em você. Quando a gente escolhe comer daquela árvore que não deveria comer, é como se aquele cabo se rompesse. E quando um cabo se rompe, né, vai ficar um pedaço maior, outro pedaço menor do que se ficou, e vai faltar receber informações ali, porque o que alimentava esse, digamos assim, eu vou fazer uma viagem aqui, tá? Esse avatar, como se nós fôssemos esses avatares, era essa ligação direta com o Criador, com Deus. Quando a gente desobedece, isso se rompe. E aí eu entendo que a única maneira que nós temos de nos ligarmos novamente a Ele, a esse Deus, hoje, né, na dispensação da graça, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós, aquilo tudo. E aí você tem uma vida então de oração, para que você possa, na oração, se conectar novamente com Deus e receber dele durante a sua vida, novamente esse reabastecimento diário de força, de tudo aquilo que isso pode nos alimentar. Porque da mesma forma que a árvore precisa da água, que o pássaro precisa do fruto, que nós precisamos também das coisas criadas, nós como um todo precisamos, sobretudo, estarmos ligados nele, no dono de toda a criação. Porque quando a gente parar, por exemplo, para pensar que tudo funciona desde que foi criado, sem ter falhado, isso é tão grande, isso é tão infinito, isso é tão poderoso. Tem até uma música do Renascer Praise que eu amo muito, que fala exatamente assim, aquele, vocês conhecem? Aquele que põe fim às minhas guerras, é o mesmo que põe limites no mar. Aquele que faz meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar. Aquele que me dá motivos para viver, é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar. Cara, já parou pra pensar o quão grandioso isso é? Eu acho isso muito, muito louco, que desde que tudo foi criado,
o sol e a lua não falham no seu propósito. Tudo o que foi criado com um propósito e cumpre o seu propósito. A falta desse propósito gera problemas. E isso serve inclusive para o nosso corpo. O nosso fígado foi criado com um propósito. Estômago, os olhos. Quando alguma coisa entra em colapso e erra, prejudica todo o corpo. Então tudo tem um propósito. Ao não cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados, a gente então agora não consegue mais desfrutar de plena paz. A gente vai desfrutar dessa dubiedade, dessa confusão, dessa falta de paz, dessa loucura do mundo, da vida e daquilo que a gente se alimenta, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para desfrutarmos daquilo que Ele criou. Era, por exemplo, eu fico às vezes aqui na frente de casa, tem uma árvore, e tem horas que eu fico observando os pássaros que vêm e pousam nela, porque ela tem uns frutinhos vermelhos, assim, eu não sei que árvore que é essa, que fruto que é esse. E um dia eu fiquei olhando, eu fiquei assim, caramba, né? Olha que interessante. Ninguém ensinou para esses pássaros que era essa árvore que ele tinha que vir comer. Tipo, eu digo ninguém, nenhum ser humano. Eles sabem. Por que que eles sabem? Porque Deus criou eles dessa forma. E é interessante, Gênesis 1, do 29 ao 30, olha que interessante. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, Deus, além de tudo, ele cria um sistema sustentável. Que interessante, né? Nos últimos anos, os homens têm falado tanto sobre sustentabilidade, como se fosse uma grande novidade. Gente, não é? Porque Deus já criou tudo tão perfeito que já tinha todo esse projeto de sustentabilidade, né? Tudo se reaproveita, né? Nada se desperdiça na natureza. Até as nossas fezes têm proveito na natureza. Então, nada é sem sentido, nada é sem propósito, nada é jogado fora. Agora, depois da queda do homem, tem coisas que a gente tem que jogar fora, tem coisas que não era pra gente ver com maldade, a gente acaba vendo. Então, olha o preço que a gente paga pela desobediência. E eu estava pensando em outra coisa. A árvore do jardim do Éden, segundo Gênesis, ela estava lá. Se Adão e Eva não tivessem caído, não significa que a árvore ainda não deixaria de estar lá. Provavelmente essa árvore continuaria lá. Talvez até que alguém comesse daquele fruto. Talvez não demorasse muito. E o interessante é perceber que foram logo com os primeiros que isso aconteceu. E aonde o diabo realmente, a serpente, né, que a gente entende que é o inimigo das nossas almas, ele entra através mesmo da nossa mente, o quanto que o diabo, né, e os seus anjos fazem um trabalho 24 horas para minar os nossos pensamentos, para fazer a gente se enxergar de uma forma errada, para fazer a gente se envergonhar. Né? Que interessante, uma das primeiras coisas que acontece é a vergonha quando eles comem do fruto, quando nós comemos e fazemos daquilo pelo qual Deus não nos chamou para fazer. Após comermos, nós somos tomados pelo sentimento de vergonha e logo queremos nos cobrir e fugir da presença de Deus. Na passagem que continua, depois diz que Deus vai vir na terra como ele sempre fazia. E ele sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele pergunta, cadê vocês? E aí vai haver um diálogo lá, mas isso pode ficar para o próximo vídeo. Enfim, o que eu queria, na verdade, era mais assim, dividir um pouco dessa minha reflexão, que era sobre a bondade de Deus na criação, que a régua de Deus daquilo que é bom é perfeito aos nossos olhos, né? De quando existe o rompimento através da desobediência e que isso tirou a nossa paz e a gente agora não vive uma vida para desfrutar, a gente fica vivendo uma vida para querer entender naquilo que nós não fomos chamados para entender, era só para a gente desfrutar, porque uma ave não está preocupada em entender a criação ou os animais, né? Nada, simplesmente eles estão lá brincando, comendo do fruto,
brincando, dormindo, mas a gente não, a gente fica nessa loucura. E as constantes vezes em que nós somos colocados como que um espelho para que sejamos altamente confrontados pelo nosso pecado, pela nossa maldade, nos dizendo, olha, você tá nu, viu? Estão vendo? E isso é vergonha, se cobre, que tem a ver com essa acusação, né? É isso, gente. Eu tô compartilhando porque, independente das minhas questões pessoais, da forma como eu levo a minha vida hoje, que eu tenho muita consciência, mas eu creio no que a palavra de Deus diz. E eu também decidi gravar esse primeiro vídeo falando a respeito da Bíblia, porque muitos amigos meus em conversa sempre falam, meu, você devia gravar, você devia falar de Deus na internet. Então, tá aqui um primeiro vídeo sobre isso. Deixe seu comentário, compartilha também o que esse texto fala para você. E, e é isso. Eu espero que seja uma bênção para você, que te edifique, sobretudo, e que você me veja como um ser humano como você, feito da mesma matéria e que carece da graça de Deus tanto quanto você, tá bom? É isso, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.